partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 1º de julho, o ano é 2017. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Hoje vamos falar sobre a narração esportiva. Vamos conhecer um pouco mais sobre a profissão de locutor esportivo, como se preparam, quais os exercícios vocais que os narradores fazem antes dos eventos esportivos. A reportagem conversou com locutores, narradores e professores que falaram da importância da preparação vocal e os cuidados para preservar a voz. E ainda detalhes da locução para os diferentes tipos de mídia. Entrevistamos Lídia Teles, fonoaudióloga especialista em voz e professora da USP de Bauru. Também conversamos com o jornalista e narrador Jorge Igor, do canal Esporte Interativo, o narrador esportivo da ESPN, Everaldo Marques, e o locutor da rádio Top FM aqui de Bauru, o Júnior Domingues. Fique ligado, já já vamos abordar este tema. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje o nosso time desfalcado, parcialmente desfalcado. Um abraço para o nosso querido Carlão Napolitano, mas conosco Tuca Américo e também Zeca Marques. Começamos com o Zeca. Não deu para Portugal essa semana, hein, Zeca? Derrota nos pênaltis pro Chile. Já começa já dá no meio. Uma lembrança triste. Um abraço para você, Zeca, perdão. Muito obrigado. Um abraço para o nosso querido Carlão Napolitano. A gente parece que está fazendo revezamento. Quando ele vem, o Tuca e eu não viemos para a rádio. Quando a gente aparece, o Carlão não está Um se escondendo do outro. Mas eu fiquei muito triste nesta semana, primeiro porque Portugal não conseguiu ir para a final da Copa das Confederações, mas tem um lado positivo, porque as seleções que são campeãs na Copa das Confederações fazem uma má Copa do Mundo no ano seguinte. Sim. Né? E aí tem uma outra coisa que a FIFA deveria resolver. A Copa das Confederações, que serve como um pré-teste para a Copa, ela só tem uma equipe, por enquanto, assegurada na própria Copa, que é o país sede, a Rússia. Então, é possível, dentro do limite das probabilidades, seria possível uma Copa do Mundo ano que vem, sem Portugal, sem Chile, sem Alemanha, porque esses países não se classificaram ainda. Então, eu acho que os campeões continentais poderiam até ter uma possibilidade de se classificar automaticamente para a Copa. Os campeões continentais, cujas competições acontecem quase sempre 2 anos antes da Copa, já poderiam facilitar o trabalho das eliminatórias e classificar automaticamente esses times. De repente, a seleção vai para o evento teste e não está lá no ano que vem, que é o ano que vale. Exatamente. Então, a seleção iria com mais motivação ainda para a Copa das Confederações, porque, vejam, hoje no calendário de jogos do Portugal e de Chile, o que é mais importante? Fazer uma boa Copa das Confederações ou se preparar melhor para as eliminatórias? Já que nenhum deles está ainda com a vaga assegurada. Apesar de que a Alemanha deve se classificar com folga, o Chile também. Portugal, não sei, talvez pegue uma repescagem, aí depende do adversário. Mesmo a situação do Chile não é tão confortável assim, né? Exatamente. E, bom, já que você falou que Portugal não teve sucesso nessa semana, fiquei muito triste. Telefonei para os meus pais logo depois que acabou o jogo. Minha mãe estava muito desolada. E fiquei com pena. Disse que estava com vontade de chorar. Olha só o que faz o futebol. Desperta isso. Mas, ao mesmo tempo, uma outra infelicidade na semana é o que aconteceu com a Portuguesa Desportos. Um time de futebol que para mim está em vias de extinção. E, como todos sabem, eu sou sócio da Portuguesa, sócio torcedor da Portuguesa. E a Portuguesa ficou em último lugar no seu grupo na Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Ficou em último lugar no grupo com 4 clubes. Ela não conseguiu ficar à frente do Bangu, da Desportiva do Espírito Santo e do Vila Nova de Minas Gerais. E está eliminada precocemente. Não tem garantia de disputar nenhuma competição nacional no ano que vem, salvo a Copa do Brasil, onde ela entra como clube convidado. A Portuguesa só pode disputar uma competição nacional em 2018 se ela for campeã da Copa Paulista, que ela vai disputar pela primeira vez a partir deste final de semana. E Copa Paulista que inclusive conta com o Noroeste. Isso, o Noroeste estreia hoje, 4 da tarde, no estádio Alfredo de Castilho, contra o Velo Clube de Rio Claro. Pois é, a Portuguesa faz o clássico luso com a Portuguesa Santista. A Briosa. A Briosa.
É um jogo que, salvo engano, será na próxima terça-feira no Canindé. Mas enfim, a Portuguesa paga o preço das má gestões, do descuido, do descaso, da corrupção, do desvio de recursos. E um grupo de torcedores, nesta semana, fez uma proposta ousada, e até saber o que o Tucamérico pensa a respeito. Uma fusão com o Red Bull, que é um time empresa, eu não chamo de clube empresa, é um time, porque Sim. o clube supõe uma sede social, Sim. um estádio, modalidades para os associados, e o que acontece no Brasil são times empresas, né? Mas a Red Bull, que é aquela gigante do energético, ela já adquiriu 2 clubes na Europa, e ela tem uma escuderia de Fórmula 1. E muitos torcedores da Portuguesa acham que essa seria a melhor das possibilidades de fusão, porque o Red Bull entraria com a parte profissional da gestão do futebol, a Portuguesa entraria com o capital simbólico, a tradição, a camisa. Continuaria se chamando Portuguesa. Lusa Red Bull, Red Bull Portuguesa, qualquer coisa do tipo. Eu, particularmente, sou contrário a isso, porque... Ia te perguntar isso agora. A Portuguesa ela tem que se levantar com o nome dela, ela não tem que abrir brechas para ter um outro nome. Então, Lusa Red Bull Lusa, Portuguesa Red Bull, e inclusive propuseram a mudança do escudo. Então, eu acho que o que poderia acontecer é o seguinte: a Red Bull quer patrocinar a Portuguesa, faça o que a Parmalat fez. Eu ia justamente citar esse exemplo. Com o Palmeiras na década de 90. Então, faça com que alguns grandes patrocinadores fazem com alguns clubes. Até porque, né, Zeca, você troca o nome, troca de repente, não sei se modificaria as cores também, mas você, como torcedor da Portuguesa, você não se sentiria mais representado ali com o seu clube do coração? E a gente tem várias experiências no próprio futebol paulista de clubes que inclusive mudam de cidade, mudam de sede por força desses acordos. Sim. Então já tivemos o Grêmio Prudente, que ao mesmo tempo já fora o Grêmio Barueri, Sim. e agora nem sei se esse Grêmio ainda existe. A gente teve recentemente o Grêmio Osasco com a fusão com o Audax, mas aí 2 equipes que não têm tradição, diferente do caso da Portuguesa. E vejam, o Oeste de Itápolis disputou a Série B do ano passado numa fusão com o Audax de Osasco, e passou a mandar os seus jogos em Osasco. E houve até recentemente uma matéria na TV Tem, aqui de Bauru, dizendo que o presidente do Oeste não quer mais que o clube seja reconhecido como Oeste de Itápolis, é o Oeste de Osasco. 2 anos atrás teve a possibilidade, nos bastidores, a coisa quase caminhou, do Oeste ter uma fusão com o Noroeste e poderia se chamar Novo Oeste, a equipe. O Noroeste, no caso, tem o estádio Alfredo de Castilho, que a capacidade nem se compara com o estádio dos Amaros lá da cidade de Itápolis, então estaria aqui o time do Oeste de Itápolis, mas uma fusão entre as 2 equipes que transformaria poderia ser o terceiro time. Oeste ao quadrado, né? Eu acho que o grande problema, na verdade, né, Zeca, é que infelizmente as equipes não criam mais a identidade com o seu local de origem. Eu acho que isso é um problema. A gente nota que em Bauru, a gente já discutiu também várias vezes nesse programa, o bauruense se sente muito mais representado pelo time de basquete hoje sim. do que pelo time do Noroeste, que teria historicamente muito mais tradição, muito mais tempo. Mas veja que até o time de basquete tem o problema de como que ele se chama. Sim. Porque dependendo do patrocinador, ele vai mudando até 2 anos era o Pascoaloto Bauru. Né? Pra gente, né? Porque pra Rede Globo sempre foi o Bauru. Então, foi campeão como você, o Bauru. Então, pra mim é o Bauru Basquete, não tem outro nome. Mas vejam o problema. Como é que a Portuguesa quer fazer essa fusão se a principal emissora que transmite jogos, ela se esforça para não citar o nome das marcas? Então ela seria a Lusa RB? Possivelmente. Assim como alguns dizem a RBR, que é a Red Bull Racing, que é a escuderia. Se bem que no último domingo, a gente vai falar sobre locuções mais à frente, mas no último domingo o Luiz Roberto, pela TV Globo, chamava a Red Bull como a escuderia da Fórmula 1. Então eu acho que isso ainda é algo embrionário, mas eu reconheço que os torcedores da Portuguesa estão num naufrágio e qualquer boia que apareça, qualquer boia que lhes é jogada ao mar, eles agarram essa boia como a única salvação. Mas a Red Bull, ela percebeu uma estratégia de marketing. E o que ela fez nas redes sociais? O Touro Louco, né, que é o símbolo da Red Bull, ele apareceu com algumas imagens comendo bolinho de bacalhau na praia, com um monte de tendas nas cores verde e vermelho. Sim. E ele aparece pegando um pastelzinho de nata numa padaria para experimentar. Ou seja, bolinho de bacalhau, pastel de nata, nos lembram a culinária portuguesa, nos lembra a portuguesa. Mas não desce com Red Bull, viu? Não desce com Red Bull. Essa que é a questão. E lembrando, né, Zeca, que houve, por parte da Red Bull,
nesse ano, nessa temporada europeia, tivemos o RB Leipzig, que foi inclusive vice-campeão alemão. Sim. Time que disputou pela primeira vez o campeonato alemão. Em boa parte do campeonato chegou a dar trabalho para o Bayern de Munique, depois a equipe do Bayern de Munique abriu uma certa gordurinha, né, uma certa vantagem, mas pessoal muito motivado e animado depois da boa temporada lá na Alemanha, talvez até visto um pouco mais aqui no Brasil, né? Sim, eles pretendem chegar o mais rápido possível nas séries B e A do brasileiro. Não, e o problema é que há o outro clube da Red Bull na Áustria, em Viena, e os dois vão disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Então, houve até uma concessão especial da UEFA, porque é uma empresa que patrocina dois clubes que vão disputar a mesma competição. Sim. E é importante a gente destacar também esse investimento da Red Bull em atividades esportivas, né? E o mais interessante é notar que eles também patrocinam os eventos de esportes eletrônicos. A Red Bull tem uma verba muito grande destinada para esse tipo de atividade, até porque, tradicionalmente, os jovens que jogam videogame, os esportes eletrônicos, eles consomem o energético para ficar acordado. Outro dia eu estava vendo um evento sobre esportes eletrônicos numa universidade de Houston, no Texas, e os patrocinadores do evento dentro da universidade eram só dois: Red Bull e NVIDIA. Red Bull, que é o energético que os moleques tomam para ficarem acordados, e a NVIDIA, que fabrica placa de vídeo para turbinar seu computador para poder jogar. Quer dizer, isso é interessante, porque eles estão olhando no possível mercado futuro do que se transformaria o esporte, né? Zé, que eu queria só recuperar dois temas aí em função do que você falou. Você estava aí desenvolvendo seu raciocínio, eu não quis te interromper, né? Então, duas questões. Primeiro, em relação, vou pegar a Portuguesa, que você falou, como está a questão do estádio da Portuguesa? Foi resolvido? Então, não foi resolvido e depois a imprensa parou de divulgar o que aconteceu. Havia um leilão que chegou a ser aberto ano passado, não houve lances, não houve interessados, o leilão teve que ser refeito, mas havia a ideia de que a Portuguesa poderia fazer um acordo de cessão de parte do terreno para a construção de um shopping, de um centro comercial, e ela demoliria o estádio e construiria um estádio mais moderno, mais adequado às necessidades que ela tem. Ela não precisa de um estádio grande. Eu acho que um estádio para 15 mil pessoas ficaria de bom tamanho. Um estádio moderno, confortável, etc. E poderia servir a outros propósitos, charina de shows, sim, outros exatamente, eventos? Exatamente. Mas não houve mais nenhuma divulgação e eu acho que a presidência atual, que aliás é um radialista, né? E não houve mais divulgação. O segundo tema, só para a gente finalizar essa parte, em relação à Copa das Confederações, né? O brasileiro gosta de futebol ou gosta da seleção brasileira? Porque tem a questão midiática também, os jogos não estão sendo transmitidos em TV aberta, né? Nem todos. Bandeirantes. A Bandeirantes está transmitindo. Então, quer dizer, se você não tem a força da Globo agendando e veiculando chamadas toda hora, mas o que a gente vê é uma baixa repercussão da Copa das Confederações. Passa batido, né? Então, como que vocês veem isso? Eu acho que a Globo, quando viu que o Brasil não disputaria a Copa das Confederações, tirou o time de campo, não quis transmitir. A Bandeirantes acabou assumindo isso. Aproveitando. Mas a Globo transmite no Sport TV e tem transmitido todos os jogos da Copa das Confederações, né? É aquela coisa, a gente já discutiu isso no Tucamérico. No Brasil, o que faz sucesso é quando uma equipe ou um atleta brasileiro tem sucesso. Sim. E a Globo é um pouco partícipe, responsável, causa e consequência desse fenômeno, né? Sim. Mas vocês acham que tem a maldição da Copa das Confederações também? Toda vez que o Brasil ganha a Copa das Confederações, ele vai mal na Copa do Mundo, no Mundial? É por isso que eu não fiquei tão triste com a eliminação de Portugal, porque eu prevejo um futuro mais alvissareiro no ano que vem. Otimista, o nosso querido Zeca Marques. Você está em 105,7. Este é o Observatório do Esporte. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais algum tópico, Zeca? Bom, ainda falando de Copa das Confederações, já conversamos sobre isso em oportunidades recentes, é o uso do vídeo-árbitro, ou árbitro de vídeo, na Copa das Confederações e na última quarta-feira, num jogo do Campeonato Pernambucano, a final do Campeonato Pernambucano. O Campeonato Estadual em Pernambuco terminou em junho, porque houve o primeiro jogo, depois o Sport estava envolvido em 3 competições simultâneas, não havia datas para o segundo jogo, e houve árbitro de vídeo no primeiro jogo, o Sport Salgueiros na Ilha do Recife, e agora houve de novo o vídeo-árbitro no jogo de volta, com uma decisão muito polêmica, aliás, 2 decisões polêmicas. No primeiro jogo, um pênalti a favor do Salgueiro, nos acréscimos do jogo,
E o árbitro recorreu ao recurso do vídeo, demorou 6 minutos para tomar uma decisão, anotou, confirmou o pênalti, o Salgueiros empatou 1-1. E no jogo da última quarta-feira, o Salgueiros faz um gol a partir de uma cobrança de escanteio, e o árbitro de vídeo e o árbitro de campo teriam alegado que a bola saiu, fez uma curva por fora do campo, depois entrou, então não poderia ser validado o gol, porque escreveu a bola... uma parábola. Uma parábola, fazendo que ela saísse e reentrasse para o campo. E o Sport fez um gol depois e ganhou por 1-0, foi campeão estadual. Para tomar essa decisão da bola que teria ou não saído na cobrança de escanteio, o árbitro levou 5 minutos. Então o que eu queria ponderar com vocês é que não dá para imaginar e não dá para admitir que uma decisão no futebol de campo demore tanto tempo para ser tomada. Porque ao contrário do que acontece com o futebol americano, basquete, vôlei, que são jogos que têm interrupções constantes, é um jogo de sintaxe fragmentada, você até aceita as paralisações para que os árbitros possam tomar uma decisão. No futebol de campo, que é um jogo aeróbico por excelência, é um jogo de continuidade, não é um jogo de interrupções. Não dá para imaginar 6 minutos. Isso acaba com o ritmo dos jogadores, acaba com o ritmo do público, com a transmissão. Basta vocês verem o que é uma atividade aeróbica. Quando o Vanderlei Cordeiro de Lima corria a Maratona de Atenas, em 2004, faltando cerca de 10 quilômetros para acabar a prova, ele tinha uma vantagem bastante boa, né? E tudo indicava que ele poderia ser o medalhista de ouro. Quando ele é interrompido por aquele maluco do pai irlandês, ele fica ali uns 30 segundos imobilizado. Quando ele volta a correr, o ritmo já é outro. O ritmo é outro, Sim. Ele é ultrapassado logo no segundo quilômetro após a interrupção. Então veja, uma prova aeróbica, uma prova de continuidade, a gente não pode ter interrupção. Tanto é que um jogador de futebol, quando faz uma partida, ele tem que esperar pelo menos 3 dias para jogar a próxima. O basquete, o vôlei permitem que a gente jogue partidas até no dia seguinte àquela que a gente disputou. Então não dá, eu como ex-árbitro inclusive, acho que é um absurdo 6 minutos, 5 minutos para tomar uma decisão. Significa que esse processo tem que ser muito aperfeiçoado, e na Copa das Confederações tem havido algo até pior. É um poder discricionário dos árbitros que estão interrompendo conforme eles querem. Então eu acho que para isso funcionar, a equipe que se sentir prejudicada tem que solicitar o tal do desafio que é o que acontece no tênis, acontece no futebol americano. O desafio, olha, eu quero que você reveja para saber se isso... No vôlei. Agora, não pode ficar um poder discricionário na mão dos árbitros, porque às vezes uma falta mal marcada que origina um gol na cobrança de falta, o que a gente faz? Depois que a falta foi cobrada e originou o gol, não dá para voltar atrás. Mas se uma falta é mal marcada, então, ou eles vão usar o árbitro de vídeo para tudo, e aí a gente vai ter jogos que vão durar 4 ou 5 horas, ou então só quando uma equipe se sentir prejudicada, e talvez com um limite de uma solicitação por tempo de jogo. Cada equipe poderia pedir 2 vezes o uso do vídeo árbitro, uma em cada tempo, porque senão eu acho que a gente vai acabar inventando um outro esporte, uma outra modalidade. E o Van Basten, que é um dos assessores da FIFA hoje, está com propostas completamente estapafúrdias para se modificar a regra do futebol. Ele quer fundar uma outra modalidade, talvez o Bastenball. Então vamos denominar de Bastenball isso que ele quer criar a partir de agora. Você está na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Carlão Napolitano, a gente até citou aqui no começo do programa, né? Ele infelizmente não veio para a gravação desta semana, mas... nosso diretor está informando que ele deixou um conteúdo, é isso, diretor? Então vamos, Carlão Napolitano, manda seu recado, Carlão. Olá, amigos do Observatório, amigos da mesa, amigos ouvintes. Infelizmente não poderei participar das gravações aí do estúdio da Unesp FM, mas mando aqui o meu comentário na semana. Mas antes disso, gostaria de mandar um grande abraço para o Hudson, meu colega de faculdade, ouvinte do Observatório do Esporte. Encontrei com ele durante a semana, ele comentou sobre os nossos programas, e o Hudson, que é um torcedor fanático do CAPA, o Clube Atlético Presidente Alves. Então vai um abraço para esse grande amigo, o Hudson. Eu hoje não vou falar de basquete, vou falar de futebol, né? Faz tempo que eu não falo de futebol, nas últimas semanas só falei de basquete no nosso programa, mas vou comentar aqui sobre o time do Corinthians, né? Uma campanha aí surpreendente e impressionante, né? O time que, num total de 30 pontos disputados, conseguiu 26, é líder absoluto do Campeonato Brasileiro, com 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com o melhor saldo de gols do campeonato, com a melhor defesa e com o segundo melhor ataque, com 18 gols. Queria comentar, e queria que os colegas da mesa também falassem um pouco sobre isso, a respeito até da cobertura esportiva
em especial da mídia paulista, que no começo do ano cravou que o Corinthians seria a quarta força no Campeonato Paulista, e agora, na última rodada, na 10ª rodada do campeonato, o Corinthians já foi aclamado como campeão brasileiro de 2017, né, com apenas 10 rodadas no Campeonato Brasileiro, restando 29 ainda para ser disputadas. Eu queria que os colegas comentassem isso, se a imprensa esportiva paulista errou feio no começo do ano, né, e se ela também tem uma grande chance de errar feio, já cravando o Corinthians como campeão brasileiro de 2017, com a final que ocorreu no domingo passado, com o jogo Corinthians e Grêmio, né, que foi tratado como a grande final do Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores corintianos que eu conheço já estão até providenciando passagem para Tóquio para dezembro de 2018. Então fica aí meu comentário, gostaria de ouvi-los a respeito disso, em especial sobre a cobertura da imprensa, que errou feio no começo do ano, e talvez agora, espero eu como palmeirense, que erre feio também. Abraço a todos. Valeu, Carlão. Eu concordo com o Carlão, viu? Corinthians é a quarta força atrás do Real Madrid, do Barcelona e do Bayern de Munique. É mais ou menos por aí. Brincadeira, claro, né? A gente sabe que o time do Corinthians, como lembrou o nosso diretor Fábio Fleury, tem um time titular muito competitivo, eficiente, mas quando precisa das peças como Giovanni Augusto, próprio Marquinhos Gabriel, Casim, Moisés, lateral esquerdo, aí é de doer, hein? Eu queria ouvir a opinião também, Tuca, Zé. Eu vou ser curto e grosso. A mídia constrói a narrativa conforme a circunstância. Vai adaptando. Vai adaptando a história. Tá certo. Não, o Corinthians tem que ser assunto sempre. Falem mal, falem bem, falem sempre de mim. Sim. Então a questão é essa. Eu acho que é uma precipitação de achar que o Corinthians já é o favorito para o título. É cedo. Tem a janela de transferências em agosto. Isso mexe muito no campeonato? Mexe muito, sempre mexeu. Sim. Né? E agora, o Corinthians de fato surpreende. Com o Carrilho surpreende. Tem sido um jogo muito efetivo e muito produtivo. Poucos ataques, consegue fazer o gol, que é o que aconteceu no último domingo. E por outro lado, o Palmeiras chega a ser uma decepção? Vamos aqui levantar a bola do nosso cara napolitano, né? Vamos dizer então que o Palmeiras é o grande favorito para a Libertadores da América. Tá certo, acho que tem tempo ainda, né? E tá tudo muito embolado, né? O Palmeiras já estava em quarto Estava pertinho da zona do rebaixamento, venceu 3. 3 subiu, tá então acho que tem uma montanha russa de emoções, como diria o velho comentarista. Muita coisa, né? Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte. Tuca Américo, seu tópico, Tuca. Foi publicado na última quinta-feira um perfil do Milton Neves lá no UOL, né? Uma matéria bem extensa, com entrevistas em vídeo e fotos e comentários, né? E eu, da minha humilde visão, eu acho hoje o Milton Leite na TV fechada, na aberta nem tanto, nós vamos discutir isso rapidamente. Do meu ponto de vista, é o locutor que eu mais gosto. Eu não vou dizer o melhor, que não é uma questão. Que beleza. Que beleza. E ele explica a origem do que beleza aqui, né? Não foi ele que inventou, tinha um amigo que sempre falava isso. Um dia escapou essa frase num jogo e ele se consagrou com esse termo. Ele viu a bola, o goleiro, e pensou, agora eu se consagro. Né? Então eu até comento também esses bordões, né, que são muito divertidos, agora se consagra, e algumas pessoas falam, mas você está incentivando a falar errado, então daí ele colocou, o Ministério da Educação adverte, né? E aqui tem erro de português. Já vamos falar mais de locução esportiva aqui no Observatório. Estou antecipando o tema. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu vou colocar aqui alguns temas que o Milton Leite levanta nessa grande entrevista, perfil publicada sobre ele no UOL. Algumas frases, né? Jogadores não sabem metade do que acontece no mundo real. Boleiro não liga para derrota. Né? Organizadas são uma milícia. As pessoas não têm ideia do que a gente passa no estádio, porque ele já foi ameaçado várias vezes e ele diz que ele não diz o time que ele torce, não por medo disso, mas por medo de pressão das torcidas. Ninguém sabe que ele torce para a quarta força. Ficou claro isso. Né? Mas o mais mas ele era locutor da Rádio Jovem Pan, AM. E eu me lembro, eu via também a AM em São Paulo, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em 95, contra o Grêmio, aliás, o próprio Grêmio, no antigo Estádio Olímpico. E no dia seguinte, ouvindo a Rádio Jovem Pan, o Milton Leite estava esfuziante com o título e comemorando, a capital paulista amanhece alvinegra. Sim. E ele estava muito exultando a conquista.
né? Mas e ele também fala sobre a questão dele ser considerado o sucessor do Galvão Bueno, né? Ele diz assim, eu não alimento essa esperança. E na verdade me dá a impressão que é um certo boicote na TV aberta em relação ao Milton Leite. Se ele é estrela nos canais de Sport TV, quando vai pro canal aberto, pra TV Globo, a gente nota que talvez ele nem seja mais chamado quase. E eu acho que de certa forma ele estava ofuscando um pouco o Galvão e isso causou um mal-estar. É uma impressão. E ele fala que não, eu não quero ser o Galvão, eu não alimento mais a esperança e eu não tenho mais tempo para isso, né? Mas ficou muito estranho isso. Ele comenta também a questão do palavrão que escapou durante o jogo, de ter chamado o Rogério Ceni de chato, né? Mas resumindo a ópera, então, ele lá no final fala sobre questões políticas, se posiciona em relação ao que é o governo Temer, que ele chama de golpista, ao juiz Sérgio Moro. É um bate-papo bem completo, né? Resumindo, mas o que eu achei interessante é uma pessoa que se posiciona. Talvez pela formação. Ele fez jornalismo na USP nos anos 70, num tempo de militância. Então ele tem um posicionamento, uma forma de pensar que é bem crítica. E o mais legal, ele não se esconde, ele não foge da maioria das questões. Eu acho que isso é interessante. Ele fala, por exemplo, questiona o Neymar. O Neymar é um jogador muito importante, é um grande talento, mas ele esquece que ele é exemplo para muita gente. Então acho que esse posicionamento crítico como jornalista, ele faz esse crítico, embora ele trabalhe com o Moro, a gente vê também que em certos momentos ele é demasiado crítico, né? Ele não foge da polêmica, não foge da como polêmica. Muitos fazem. Então acho que isso mostra uma certa personalidade, uma pessoa que eu respeito muito, que tem um posicionamento que simplesmente eu acho que é raro esse tipo de comportamento entre os jornalistas esportivos atualmente. Então, eu queria destacar, Tucamero, que na última quarta-feira, no programa de entrevistas do Pedro Bial na TV Globo, estiveram presentes o Paulo César Lima, conhecido como Paulo César Caju, e o Walter Casagrande Júnior, Casão. Sim. E entre outras coisas que eles comentaram, as suas carreiras, envolvimento com drogas, eles comentaram o fato de que hoje há uma safra de jogadores extremamente não politizados, que não participam da cena pública, que se omitem de alienados, questões... como diria o Milton. Diante de questões cruciais. E o Casagrande muito lúcido, né? Ele dizendo assim, olha, eu sou democrata, eu acho que ninguém é obrigado a participar de nada, mas me assusta o nível de desinteresse, de participação, eu diria, pública, né? Não é nem política, dos jogadores, porque eles nunca têm nada a dizer sobre o que acontece no Brasil. O Brasil atravessa uma crise política, econômica, moral, já há anos, e ninguém se manifesta, ninguém faz um comentário. Se posiciona. E eu diria ainda mais, quer dizer, a CBF, que é esse poço de lama, ninguém se posiciona contra a CBF, contra os presidentes da CBF, contra os dirigentes. Só para fechar, em uma passagem da entrevista, ele critica esse baixo nível até de escolaridade educacional dos atletas, que eles são protegidos como um diamante, né, como um negócio. E ele falou, eu viajo muito, e nos aeroportos você vê que tem jogador que não sabe fazer um check-in, ou seja, não consegue pegar uma passagem e conseguir chegar até o avião. Estão sempre protegidos por pessoas interessadas e que não conseguem caminhar de forma tranquila durante a vida. Então fica aqui só minha opinião que... Com esse perfil, Milton Neves ganhou mais alguns pontinhos comigo. Não porque seja genial, acho que não é questão disso, mas uma pessoa que se mostrou muito sincera e que assume seus pontos de vista. Acho que isso é raro hoje em dia. Sinceridade, se posiciona e tem uma narração agradável, né? Sim, que beleza. Bom, falando em narração, vamos então para a matéria desta semana aqui no Observatório do Esporte. A locução é toda sua, Pedro Norberto. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. A narração traduz a emoção do esporte ao público. A frase é de Luiz Carlos Júnior, locutor esportivo do canal Sport TV há mais de 25 anos. Quem começou tudo isso foi Nicolau Tuman, que fez a primeira transmissão de um jogo de futebol do rádio brasileiro, em 20 de fevereiro de 1932. A emoção na hora do gol sempre respondeu ao grito que vinha das arquibancadas. O futebol é a grande paixão nacional do Brasil, tanto que em 1938, o compositor Ari Barroso, autor de Aquarela do Brasil, naquela época também locutor esportivo, inventou uma forma de destacar o gol na sua narração, para não ser abafado pelos torcedores.
Afinal, quem não consegue assistir aos eventos em loco, sente no narrador uma figura que consegue aproximar o esporte ao espectador. A energia contagiante que a narração traz é reflexo de muito trabalho vocal de seu locutor. Muitos exercícios vocais são essenciais para o narrador, antes e depois de uma transmissão. Essa prática é conhecida como aquecimento, ou ao final da narração, desaquecimento vocal. O aquecimento vocal tem como objetivo principal preservar a saúde do aparelho fonador. Além disso, aumenta a temperatura muscular e o fluxo sanguíneo, melhora a produção vocal global, dentre outros benefícios. Em média, os exercícios de aquecimento devem durar entre 10 e 15 minutos. O desaquecimento é o oposto do aquecimento, ou seja, seu objetivo é trazer a voz de volta ao normal. Geralmente, esses exercícios levam cerca de 5 minutos. Lídia Teles é fonoaudióloga especialista em voz e professora de fonoaudiologia na FOB USP de Bauru. Ela dá dicas sobre cuidados que se deve ter com a voz. Manter o corpo hidratado e não fazer esforço durante o uso da voz. Evitar falar em excesso, evitar falar em voz alta, tomar alguns cuidados com relação ao uso abusivo da voz. Alguns outros cuidados pode ser com relação ainda ao estado de saúde da pessoa, manter qualidade de sono e atividade física, que é essencial para quem faz uso de voz profissional, é manter o corpo bastante ativo. E ainda agora, fazendo uma outra abordagem, uma outra dica com relação ao aspecto de expressividade, não apenas com a beleza, a qualidade da voz que a gente deve cuidar, mas também que recursos o locutor pode prestar atenção da voz, assim, para manter uma voz, uma locução que seja interessante, atraente, motivadora, que passe credibilidade. Então, o tipo de locução pode pode induzir maior ou menor credibilidade. E é necessário que o locutor, então, preste muita atenção na sua expressividade com naturalidade. Lídia comenta que o uso excessivo da voz também pode causar problemas para a saúde do locutor. Primeiro sintoma de quem abusa da voz pode ser dor, ardor, sensação de cansaço e também alteração na qualidade da voz, que é a disfonia, ou qualquer tipo de alteração de voz. A principal, a mais conhecida aí que a gente chama é a rouquidão. Então começa a perceber que a voz fica rouca no final do dia, que a voz não está dando conta, Então eu posso ter essas alterações que são do funcionamento, sinto que eu não estou rendendo como eu rendia antes, e essas alterações que são desse funcionamento, só das minhas percepções, eu sinto dor, eu sinto aperto, sinto cansaço, sinto que a minha voz está rouca, a minha voz está fraca. Já entre os narradores, cada um tem o seu ritual de aquecimento vocal, alguns até inusitados. Domingues, apresentador de eventos, fala sobre o trabalho e seus cuidados com a voz. Quando eu mudei para Bauru, tive a oportunidade de participar de oficinas na USP. Isso me ajudou muito a adquirir vários conhecimentos. E é o que eu faço antes das minhas apresentações, até mesmo no rádio, que eu trabalho de segunda a sexta-feira. Não ingeri produtos muito gordurosos antes do meu trabalho. Domingues também afirma que ingerir algo gelado não atrapalha a sua sequência na rádio, mesmo depois de um longo período de trabalho. Eu não tenho problema com alguma coisa gelada, até em conversa com a fono, ela me diz que cada pessoa responde de uma forma. Eu posso, no rádio mesmo, estar trabalhando, eu faço 4 horas ao vivo. Eu tomar uma água gelada, para mim, acaba sendo indiferente, não altera a qualidade e o desempenho. Já Jorge Igor, narrador do canal Esporte Interativo, comenta os exercícios básicos para chegar pronto para a narração, além de se dizer contra as técnicas que apenas maqueiam a voz. A gente precisa ter alguns cuidados, mas nada que deixe a gente paranoico. Inclusive, a gente lá no Esporte Interativo passou recentemente por uma série de sessões aí com uma fonoaudióloga,
Então a gente basicamente aprendeu alguns exercícios vocais que são importantes para a gente realizar antes e depois da transmissão. Então é um exercício de aquecimento, a gente está tratando de um músculo, né? Então a gente tem um trabalho de aquecimento antes das transmissões e um trabalho de desaquecimento, né, no pós-transmissão, né? São exercícios que nos ajudam a dar uma desacelerada depois de um jogo, depois de um uso intenso. E acho que fora isso, alguns cuidados, né? O cuidado com o sono, que talvez seja o fator mais importante aí para quem utiliza a voz. O sono, o repouso vocal. Eu não sou muito adepto das pastilhas, dos gargarejos, dessas coisas que mais maqueiam do que qualquer outra coisa. Outra questão apontada por Jorge Igor é em relação à narração em diferentes mídias. Nos últimos anos, a internet tem ganhado cada vez mais espaço nas transmissões esportivas e já compete fortemente com a televisão e o rádio. E é por isso que os narradores devem estudar bastante antes de seguirem para a narração. Segundo Jorge Igor, independente da mídia, o papel do narrador não é apenas narrar o jogo e ir embora. Eu acho que hoje, independentemente se você está narrando para o rádio, para a TV ou para a internet, você tem que se preocupar em estar muito bem preparado para uma transmissão, porque o público hoje ele tem ferramentas tão poderosas quanto as dos profissionais de imprensa para acompanhar o dia a dia do clube, para acompanhar sobre os jogadores. Então você está falando muitas vezes para um cara que é tão bem informado ou mais até bem informado que você. Então é o tipo da coisa que o profissional hoje em dia ele tem que se preocupar. Não basta chegar, sentar, narrar o jogo e ir embora. O jogo do cara tem que começar muito antes, ele tem que começar na preparação, ele tem que começar na leitura de informações que envolvem aquele jogo, ele tem que chegar sabendo tudo que está por trás daquele evento. Um jogo de futebol é muito mais do que 90 minutos, ele tem muita coisa por trás, ele tem muitas histórias que são contadas e que você precisa saber para contar. Além disso, o narrador deve ser o mais dinâmico possível dentro do meio jornalístico. Ter conhecimento do esporte a ser narrado também é importante para que o narrador não crie um padrão de narração voltado apenas a um esporte. Com a popularização de esportes que antes eram desconhecidos do público brasileiro, os locutores começaram a se adaptar pensando no novo tipo de espectador. Everaldo Marques, narrador da ESPN Brasil, já narrou futebol, basquete, futebol americano e até beisebol pela emissora. Ele conta as diferenças dos tipos de esportes durante as transmissões, tanto na questão da narração quanto da informação. A diferença está mais na preparação, né? Porque um jogo de futebol ou de basquete, ele é muito mais fluido do que uma partida de NFL, por exemplo. Então, se acontecer alguma emergência que eu tiver aqui em cima da hora narrar um jogo de futebol ou de basquete e eu ficar só, entre aspas, seguindo a bola, não tem problema, porque o jogo vai fluir. Uma partida de futebol americano não, porque o lance dura 4, 5 segundos e depois a gente tem 30, 40 segundos de nada, o jogo parado até os times se reposicionarem, até a próxima jogada acontecer, e aí você precisa preencher esse espaço com informação, com análise e tudo mais. Então, o trabalho de pesquisa antes de uma transmissão de futebol americano é muito maior, porque só pelo volume de jogadores em cada elenco, o trabalho de pesquisa já é maior. E a necessidade de ter mais informações na mão para preencher os espaços vazios, entre aspas, da transmissão, porque o jogo não é muito dinâmico, né? 60 minutos de jogo demoram 3 horas e meia para passar. Então, nesse aspecto, dá muito mais trabalho se preparar para uma transmissão de futebol americano. Para finalizar, Everaldo Marques aponta as diferenças entre transmissões no rádio e na TV, além de contar um pouco sobre sua preparação para os jogos. Na televisão é mais fácil porque você não precisa gritar tanto, subir tanto o tom, tantas vezes, né? Se uma transmissão de rádio, ela é muito mais desgastante para a voz, porque você está num tom mais alto praticamente o tempo todo. Então, fazer 2 transmissões, transmitir 2 jogos, por exemplo, de futebol na TV no mesmo dia, é tranquilo, dá para fazer. 2 transmissões de rádio no mesmo dia é bem mais complicado, porque o desgaste da voz é muito mais alto. Mas em termos de preparação é isso, alguns exercícios de aquecimento e água. Muito bem, antes dos nossos tradicionais agradecimentos, quero aproveitar a presença aqui do locutor da matéria, o experiente Pedro Norberto. Pedrão, compartilha com a gente
Quais os seus cuidados no dia a dia com a voz? Fala um pouquinho pro ouvinte do Observatório do Esporte. Amigos da mesa, Guilherme, eu como locutor há mais de 40 anos, no rádio AM e FM, a gente tem que ter sempre alguns cuidados com a voz. Não como deveria ser, mas a gente procura, por exemplo, fazer um certo exercício antes das locuções, para, como se diz, destravar a língua, e ter aquela dicção mais clara possível. Também a gente evita o excesso de gelado. Mesmo durante a semana, a gente procura não exagerar em tomar bebida alcoólica, por exemplo. Eu costumo geralmente tomar um suco, chupar uma laranja, gengibre também é importante. Então eu tenho alguns cuidados. Aquecimento, desaquecimento, a gente deveria ter sempre essa prática. Mas como no futebol, como no esporte, nem sempre o atleta faz aquele aquecimento e desaquecimento que seriam necessários, o tempo necessário. Mas a gente procura sim aí ter um cuidado com a voz para que a nossa dicção, a nossa locução chegue da melhor maneira ao ouvinte. No caso, eu narro também o jornal na 96 FM, tem o Facebook. Então a gente tem que ter todos esses cuidados para que a sua imagem e também a sua voz chegue da melhor maneira possível àquelas pessoas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo. Muito bem, depois do Pedro Norberto, obrigado, viu, Pedro, compartilhar conosco aí suas dicas, seu dia a dia, como você cuida da voz. E uma voz privilegiada, das mais bonitas de Bauru, sem dúvida nenhuma, Tuca? Eu estava comentando aqui antes da gravação, um abraço ao Pedro Norberto. Pedro Norberto, eu conheço ele desde os anos 90, trabalhamos juntos no mercado publicitário, produção de vídeos institucionais, comerciais de televisão. E o Pedro é um dos melhores profissionais da voz aqui de Bauru. Um grande abraço para ele. Eu lembro que há algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu virava à noite jogando videogame às vezes e ouvia o Pedro Norberto, tanto na Unesp como também na FM 96, e pensava, poxa, queria ter uma voz como a desse cara aí. Quem sabe, daqui uns anos eu não consiga chegar pelo menos próximo ao nosso querido Pedro Norberto, que a gente abraça carinhosamente neste momento após compartilhar os seus conhecimentos. Que é um grande zagueiro. Grande Pedro Parada, Falando em agradecimento, agradecendo também a Lídia Teles, professora de fonoaudiologia da FOB USP aqui de Bauru, ao apresentador e narrador do Esporte Interativo, Jorge Igor, locutor da Rádio Top FM aqui de Bauru, o Júnior Domingues, e ao narrador da ESPN Brasil, Everaldo Marques. Vamos então agora aqui na mesa também com a Camila Gabriele, com o Sérgio Pantolfi, e a gente começa com a Ana Cristina Marcília. Ana, fala um pouquinho então como foi elaborar esse conteúdo, suas impressões a respeito do tema também. Um abraço para você. Olá, amigos da mesa, olá, caros ouvintes. Então, eu queria pontuar primeiro a importância que o narrador tem para um jogo, principalmente trazendo para a rádio, porque eu acho que o narrador ele trabalha com a imaginação também do seu ouvinte. Então, por exemplo, se você pega um jogo narrado por um e narrado por outro, você vai ter impressões diferentes pela locução. Porque cada um vai trazer formas diferentes de trazer a mesma coisa. Cada um tem a sua linguagem, a sua identidade. Eu acho que todo mundo, Zeca, fez aquela experiência antiga já, de ver o jogo pela TV e escutar pelo rádio, E a gente percebe ali quanto de emoção, às vezes até exagerado, o locutor de rádio coloca, Que às vezes uma jogada que nem parece tão emocionante assim, o locutor do rádio narrador cria todo um imaginário na cabeça da gente de como seria aquela jogada. E muitas vezes até perguntam pra gente, mas por que você fala o tempo todo com tantos detalhes? Porque você não tem a imagem, Você vai deixar o buraco ali, não tem como. Então você fala o tempo todo. Mas eu fazia mais. Você fazia mais? Quando eu criança eu jogava botão, o chamado futebol de mesa, e eu gravava as minhas locuções do jogo que eu estava jogando. Tá vendo? Eu fazia, às vezes, eu era o Galvão Bueno da época, porque eu era o locutor, o comentarista e o repórter. Que legal. Não, só para pontuar, a gente já falou várias vezes aqui, a gente discutindo essa questão de como esse locutor de rádio cria essa dinâmica do jogo na cabeça da gente, A gente percebe hoje com as TVs, com as grandes imagens em alta resolução, cria esse locutor tipo o Zeca falou, Galvão Bueno, que não tem mais o que mostrar por vezes o jogo. Então ele vira uma mescla de comentarista, repórter, mediador, e eu acho que o que menos ele faz talvez seja locutar o jogo, Sim. Fica bem próximo do óbvio ali e até nessas equipes que
como você citou, às vezes não tem um repórter, não tem um comentarista de arbitragem, e o cara ele cobra o escanteio e vai para a área para tocar de cabeça. E talvez também, não sei se o Zeca concorda, né, Zeca? Pelos tempos mortos que o futebol tem hoje, né? Você tem que acabar... Mas a coincidência é que nesta semana eu exibi um vídeo para os meus alunos, aliás, 2 que estão aqui assistiram, a Ana e o Sérgio, que é o Marcelo Adnet, na premiação do Campeonato Brasileiro 2010, há uma cerimônia no Teatro Municipal no Rio, com os jogadores que são premiados, e ele faz uma brincadeira, como é que é um lance no rádio, como é que é um lance na televisão. E o lance no rádio, ele faz uma caricatura, não há espaços, não há silêncios. Sim. E aquela locução desenfreada, hiperbólica, e depois ele começa com a locução na televisão. Então, lá vai Marco Aurélio. Aí foi aquele silêncio, continua Marco Aurélio com a bola. Então é para fazer a caricatura das 2 transmissões. Certo. Mas no caso da televisão brasileira, a nossa televisão é muito influenciada pelo rádio, com relação aos programas auditórios, programas de humor, as radionovelas que influenciaram as telenovelas, e a locução de televisão é muito influenciada pela locução do rádio. E uma das coisas que a gente poderia também pontuar é como que a locução, a sintaxe da locução do futebol influencia as transmissões de outras modalidades. Eu já ouvi jogos de basquete, de vôlei e Fórmula 1 quase como se fosse uma transmissão de futebol. A sintaxe era idêntica, né? A velocidade, a forma de transmissão. Sim, nesse último final de semana que teve essa última corrida de Fórmula 1 que foi... excepcional, a locução foi épica, mais um jargão do futebol, né? A gente notou que a locução foi do Luiz Roberto, estava muito próxima dessa locução futebolística, né? E até o Carlo Napolitano comentou na semana passada. Ao Carlo Napolitano. O grande Carlão, né? Sempre faz muita falta, mas o Carlão comentou na semana passada, quando falamos muito do basquete, que ele acompanhou algumas transmissões pela Rádio Auriverde aqui de Bauru, com o nosso companheiro Rafael Antônio, que sempre colabora aqui também com o Observatório, e ele disse, poxa, parecia mesmo uma narração de futebol, né? Como é próxima a locução para o basquete no rádio e a locução para o futebol, e é mais ou menos por aí mesmo, só a adaptação para a linguagem da modalidade, né, em questão, mas é bem próxima. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte. Ana, mais alguma coisa a acrescentar a respeito do tema, ou já podemos passar para o Sérgio? Acho que já pode passar para o Sérgio. Então vamos lá, Sérgio, fala também aí a respeito da matéria dessa semana, do conteúdo, e de que forma vocês trabalharam tudo isso. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Olá, amigos da mesa, os ouvintes. Eu queria dizer que eu concordo com o que o Zeca falou, na questão de que a transmissão do futebol, ela acaba sendo reflexo do rádio, reflexo de programas de auditório. Muitas vezes a gente está se acostumando a ver mais narrações, não só do futebol, no esporte como um todo. Que você fica em dúvida se você está realmente vendo um esporte ali, se você está vendo uma narração, você está vendo um programa de humor ali. Porque geralmente agora que tá na febre, né? Todo mundo falando de memes e essas coisas durante as narrações, então acaba se perdendo um pouco. Mas na TV eu acredito que essa liberdade até exista, por causa da imagem e tudo mais. Mas no rádio não tem espaço para isso. Apesar de que as narrações de rádio, geralmente elas têm um caráter mais carismático, assim, mais rápido, mais efusivo, mais brincalhão mesmo. E eu creio que isso acabou indo para televisão também agora. E também eu queria pontuar que o diferencial assim da narração justamente são os narradores. Porque, por exemplo, o que teve agora nas Olimpíadas, que eu falei com o Zeca aqui, o Rômulo Mendonça da ESPN, o que ele fazia nos jogos da ESPN? Gritava, e fazia piada, e um monte de coisa. E o que ele acabou ganhando? Um grande destaque, porque muita gente achava engraçado, aderia a ideia que ele estava propondo de narração. E também lembrar que meu pai sempre falava bastante dele, não acompanhei, mas eu cresci ouvindo que meu pai falava. Do Osmar Santos, que ele criou vários bordões enquanto ele era narrador do futebol brasileiro, que tinha vários bordões, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, e que isso na época era, tipo, sabe, o diferencial, e por isso ele conseguiu ter um status, assim, de narrador muito alto. Osmar Santos esteve aqui na rádio em 2012. Sério? Fez um programa especial conosco aqui, um observatório dedicado a ele. Foi muito bacana mesmo, acompanhei inclusive esse programa, não era aqui da casa ainda, mas acompanhei. Mas era fã do Osmar Santos? Sem dúvida. Somos fã. até hoje, né? Infelizmente a gente sabe do triste episódio que afastou o Osmar Santos
do trabalho dele, mas com certeza é um ídolo para todos do ramo. Bom, Camila Gabriele, fale também então um pouquinho mais de locução, do preparo também, né, que os profissionais têm. Fala um pouquinho desse assunto. Um abraço para você. Um abraço a todos. Em maio desse ano, eu tive a honra de participar de uma oficina de voz e locução com a professora Lídia. E lá a gente aprendeu muitas dicas técnicas. Para os nossos ouvintes que quiserem dicas técnicas, o recomendado é que procure um fono, que ele vai dar todas as dicas em relação a aquecimento e desaquecimento. Mas eu vim trazer algumas dicas mais para profissionais mesmo que usam a voz, dicas mais simples, assim. Por exemplo, ter um copo de água sempre presente. De qualquer forma, assim, o recomendado é que seja em temperatura ambiente, né? O Zé e o Tuca já estão... eu trouxe a minha água, gente. Olha, eu sou um exemplo. Se você estiver em um ambiente com ar-condicionado, essa hidratação tem que ser redobrada. Agora, algumas outras dicas é que, antes de você locutar, o ideal é que você evite leites e derivados. Alimentos que tenham leites e derivados, como Danone, por exemplo, chocolate, doces, biscoitos. Tudo isso tem que ser evitado, porque vai engrossar a sua saliva e vai ser mais difícil de você falar, né? Come um biscoito e tenta falar, você vê que você tá sentindo ainda aquela coisa na sua boca. Dá uma travada. Não é muito bom. Muita gente acha que antes de locutar tem que tomar mel também, porque o mel é bom, problema respiratório, mas também engrossa a voz, não é recomendado, eles falam que não. E agora uma coisa, né, que muita gente gosta, porque dá aquela energia, que é café. Eles também falam pra não tomar, principalmente se você tiver azia e refluxo, porque senão vai dar aquele problema. Você citou aí o ar-condicionado. Eu tive um problema sério na semifinal da Copa do Brasil, não vou me lembrar o ano, talvez 2012. Um jogo na Arena Barueri, Palmeiras e Grêmio. Jogo da semifinal, 2012, né? E o ar-condicionado lá em Barueri muito forte nas cabines e quase eu não consigo fazer o segundo tempo. Muita água mesmo, porque estava praticamente impossível. Sim, o ar-condicionado tem esse problema de causar essa desidratação. Bom, Camila, mas essas suas dicas também são importantes para nós que atuamos como professores. Sim. Eu lembro que há uns 12 anos eu tive um problema sério de voz, tive que procurar uma fonoaudióloga e ela me deu essas mesmas recomendações, sempre hidratar, e ela dizia inclusive que era preciso fazer um aquecimento vocal antes de entrar em sala de aula. É que a gente sempre esquece. O aquecimento a gente já entra falando e esse é o aquecimento da Tucamérico. Por exemplo, eu que dou aula em laboratórios onde tem ar-condicionado e muitos computadores ligados, eu peço para ligar o equipamento de som e eu dou aula com microfone para não forçar muito a voz. Sim, é uma das dicas também, que se você tiver uma sala com mais de 40 alunos, por exemplo, o ideal é que você use um microfone para não forçar a sua voz. Para quem fuma também, usa o cigarro, também não é bom, porque você pode ter um câncer de laringe e acabar com a sua voz. E também aumenta a secreção, pigarro não é legal. Agora, aliás, não só na locução, né? O cigarro é a vida, né? Não ajuda em absolutamente nada, só atrapalha. Agora, se você quer fazer aquela locução bonita, quer dar aquela aula bonita, como a maçã antes de falar, porque a maçã ajuda na sua saliva, facilita a sua articulação, sua fala, e aí vai ser sucesso, vai ser maravilhoso. Por isso que eu ando sempre com a minha maçãzinha e também sempre acompanhado com um copo d'água. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM, pois não, Zeca? Não, eu queria só citar também a locução do Turf, que acompanha essa sintaxe da velocidade. E um dos principais nomes que tivemos no Brasil foi do Hernani Pires Ferreira, que era conhecido como a voz do jockey. E ele ficou conhecido por ser o locutor oficial do Jockey Clube do Rio de Janeiro. E aqueles grandes prêmios Brasil, né, que reuniam a nata da sociedade brasileira, carioca. Na verdade, a TV Globo parava a programação para transmitir ao vivo o Grande Prêmio Brasil. Logicamente, porque o Roberto Marinho tinha cavalos que estavam concorrendo ali. Mas, Tucamérico, o Hernani entrou para o Guinness, para o livro dos recordes, em julho de 83, com o recorde de palavras ditas por minuto. Ele foi capaz de pronunciar 322 palavras por minuto. Vejam só, quebrando o recorde do ex-presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. E eu não sei onde que o Kennedy fez essa locução de 300 palavras por minuto. Estava animado, hein? Estava animado. Mas o Hernani Pires Ferreira conseguiu 322 palavras por minuto. Tá, ok. Legal, Sérgio. Pois não, fica à vontade. Eu queria também citar a questão dos esportes, né, que começaram a crescer uns 5 anos pra cá.
que começou a ter campeonatos, copas, torneios, por diversos lugares do mundo e se popularizou. Hoje é um dos ramos que dá mais dinheiro, assim, na questão de jogos eletrônicos e esportes. Tem o LoL, tem o Dota. E a questão da narração, também o preparo dos narradores é quase que o mesmo para um narrador de rádio, um locutor de televisão, é todo o mesmo esquema. E lá eles também tem que ficar gritando pra caramba e falando o que tá acontecendo o jogo. E horas e horas, não, é muito tempo. São vários jogos seguintes, várias rodadas. E é algo bem legal também, que tá crescendo, criando um novo mercado pra esses narradores. Legal. E algo que muita gente confunde também a respeito da gritaria, né? A gente vê que vários profissionais utilizam de muita gritaria para narração, para locução, seja no rádio ou em qualquer outro segmento. Mas não é o ideal. O microfone ele já faz esse trabalho, você pode colocar a velocidade sem ter que alterar aí. Mas é interessante que, timidamente, aqui no Brasil, começa a haver a presença de mulheres como narradoras, locutoras. Eu acho que seria interessante que houvesse um investimento, um preparo, porque a voz feminina também pode ser usada para locução. E hoje, a voz feminina no esporte só aparece em reportagens, nem em comentários, né? Porque não há comentaristas mulheres, o que é um outro problema. Mas eu acho que seria interessante essa experiência de tentar colocarmos mais mulheres para fazer a locução de atividades esportivas. Tivemos uma experiência nos Jogos Olímpicos da Glena Kozlovski, que acho que entra nisso que você está dizendo, né? Foi muito mais gritaria do que uma locução mais ajustada quando ela transmitiu a ginástica artística. E lembrando aqui, a pedido do nosso diretor Fleury, a questão do surf, né, que são horas a fio, mas mais de comentário do que transmissão do evento em si, né? Porque são as baterias que duram pouco tempo, mas fica ali toda o aquece entre uma bateria e outra, discussões dos comentários. É mais um bate-papo ali. E isso também já está comum nas transmissões do futebol e de outras modalidades, né? Os locutores, comentaristas entram lá meia hora, uma hora antes, dependendo da importância do jogo, do evento, e ficam aí fazendo um aquecimento pré-jogo, né? Então eu queria deixar uma lembrança final. A gente não falou aqui de alguns locutores, talvez se a gente pudesse lembrar de alguns, né? Eu consigo lembrar de cabeça aqui, bem rapidamente, do Silvio Luiz, que fez história como locutor, né? E daí só acho que eu e o Zeca vamos lembrar, e talvez o Fábio Fleury, né? José Geraldo de Almeida, né, que foi um dos primeiros locutores, e Geraldo José de Almeida. Geraldo José de Almeida, lá do final dos anos 60, começo dos anos 70, né, Zeca? Olha lá no placar. Sim. Outros nomes? Fiore Gilhote. Fiore Gilhote tem um museu em Jaú. Sim. O Fiore Gilhote foi locutor da minha infância. Eu ouvi o Fiore Gilhote na Rádio Bandeirantes em São Paulo. Né? E diz a lenda que quem inventou todo esse esquema de locução foi o grande compositor Ari Barroso. Sim. Né, que transmitia os jogos do Flamengo em cima de escada, por cima do muro, com uma gaitinha na boca. O nosso diretor está aqui. Fala aqui, Fleury. O que você quer lembrar? Samuel Ferro aqui, que está em Bauru, que narrava o Desafio ao Galo, que o Zeca ia assistir em loco. Você apitou jogos do Desafio ao Galo, Zeca Eu fui árbitro assistente em 3 partidas do Desafio ao Galo, mas durante muito tempo, o Desafio ao Galo era disputado num campo na Vila Maria. Mas eles vão explicar para o nosso ouvinte mais jovem o que seria o Desafio ao Galo. Mas a Vila Maria é o bairro onde eu nasci em São Paulo, que fica na zona norte de São Paulo. O Desafio ao Galo era um futebol de várzea, futebol amador, que tinha transmissão nas manhãs de domingo pela TV Record. Sim. Então era sagrado a manhã dos domingos e uma transmissão interessante. O jogo levava muito público, porque tinha entrada gratuita, essas coisas. Depois os jogos começaram a acontecer no campo da CMTC, a antiga Companhia Municipal de Transportes Coletivos, que era uma espécie de Transurb lá de São Paulo. E durante um tempo esses jogos também eram disputados no Centro Olímpico de Ibirapuera. Então fica aí uma saudosa lembrança do Desafio ao Galo, que ocupou um pouco as minhas manhãs na infância. Do romântico futebol varziano. Futebol varziano paulistano. Só para completar, então, você citou alguns narradores, né? Alguns locutores esportivos. Atualmente, José Silvério, né? Talvez seja a grande referência, ele que já há muito tempo na estrada também. E o Luiz Penido, né? Trazendo uma referência carioca, atualmente na Rádio Globo. Luiz Penido é o que mais se destaca, né? Já há algum tempo também. E eu gosto, que eu já citei isso na primeira parte do programa, do meu querido Milton Leite. Sim, que a cada dia ganha mais espaço, né? O Milton Leite, principalmente nas transmissões lá dos canais Sport TV.
Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço Observatório do Esporte Unesp.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e do Pedro Norberto, com comentários de Zeca Marques e Tuca Américo. Equipe de reportagem: Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa, Camila Gabriele, Sérgio Pantolfi, Luana Antunes, Marina Borges, Aline Campanhã e Ana Cristina Marcília. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.